Amém. E agora eu quero ir para um momento mais importante nosso, que é o momento em que gastamos diante de Deus e da sua bendita e santa palavra. Nessa noite eu quero tratar com os irmãos e com as irmãs sobre uma batalha que, na minha opinião, é a melhor de todas, que é a batalha que ela é lutada, que ela é exercitada sem derramamento de sangues, sem necessariamente irmos à guerra física. Hoje nós estaremos trabalhando sobre o capítulo 22 de Josué, e o título da minha mensagem é a importância do auxílio divino em nossos corações, em nossas vidas. Você precisa do auxílio do Senhor? Você precisa, meu irmão, do auxílio do Senhor? Precisamos o tempo todo do auxílio, da ajuda do Senhor. E hoje nós estaremos trabalhando aqui sobre o capítulo de número 22 de Josué, porque a gente vai estar vendo e aprendendo aqui a importância de quando Deus nos ajuda, de quando Deus nos socorre, de quando Deus realmente dá uma direção para nós e nós ouvimos a sua voz, e dessa forma somos blindados e protegidos de muitos males. Em muitos momentos da nossa vida nós achamos que a batalha e a luta é a melhor opção, e eu te afirmo que ela não é em muitos momentos. Então hoje Deus tem uma palavra especial ao seu coração, ao meu coração. É um texto bem longo, nós estaremos lendo versículo após versículo, e eu não tenho dúvida que hoje Deus vai cravar uma estaca no seu coração, te ensinando a resolver conflitos, e te mostrando e me mostrando que a palavra de Deus, ela vai ser decisiva nessa solução ou nessas soluções de conflitos. Aqui no capítulo 22 há um episódio muito curioso, muito emblemático, e Deus deixou aqui esse texto e esse momento tão agudo de propósito para nos ensinar que há batalhas que são vencidas sem o derramamento de sangue. Há batalhas que devem ser vencidas de outras formas, porque se desejarmos resolver os nossos problemas, basta buscarmos uma resposta em Deus, e em especial na palavra dele. Porque quando deixamos com que a palavra de Deus seja o nosso guia, seja o nosso mapa, seja a nossa bússola, com certeza Deus intervirá em nossas causas, nos nossos problemas, e Deus nos ajudará a solucionarmos as nossas demandas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aqui em Josué capítulo de número 22, e nós estaremos lendo esse capítulo inteiro. Josué capítulo de número 22, versículo de número 1 em diante. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, de andar em todos os seus caminhos,
obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Até aqui, por enquanto. Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e peça agora para que Deus fale ao seu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa noite, por mais esse culto e por mais esse momento em que o teu povo se reúne aqui e em casa para que juntos possamos buscar a tua presença, ouvir a tua voz. Agora eu te peço, meu Deus, derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós, fala ao nosso coração, expulsa todo o mal e tudo que deseja atrapalhar a compreensão da tua palavra. Realmente que a nossa mente esteja sensível à tua voz, o nosso coração esteja sendo como uma terra fértil, aonde essa semente divina e santa caia e ela frutifique segundo o teu querer. E é por essa razão que eu te peço, fala aos nossos corações e abençoa-nos nessa noite. Usa a minha vida como instrumento do teu amor, que eu possa ser aqui, Senhor, a tua boca, que eu possa ser, ó Deus, a tua compreensão, para que muitas vidas sejam iluminadas nos teus caminhos e recebam do Senhor uma direção, uma palavra, para que as suas almas sejam salvas, as suas vidas sejam abençoadas, o seu futuro seja um futuro, ó Deus, muito próspero diante de Deus e aonde quer que todos nós cheguemos. Por isso, Pai, mais uma vez eu te suplico, derrama do teu Santo Espírito sobre nós e nos abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Olha só que texto lindo até aqui, vamos continuar lendo. Aqui Moisés estava dizendo o seguinte para eles: 2 tribos e meias que batalharam conosco até agora, podem voltar para casa. Conquistamos as terras, dividimos as terras. Essas 2 tribos e meia ficavam a leste do Jordão. Então o texto sagrado diz que a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés foi aqui separada por Deus para receber esse presente. Voltem para suas casas. Lembrando aqui que foram mais de 30 cidades que eles venceram, 30 nações, as 12 tribos de Israel. Foram 7 anos, longos anos de batalha, desde que eles pisaram ali no Jordão a pé enxuto, ou seja, foram dias muito difíceis. Deixa eu dar uma breve explicaçãozinha aqui para vocês. Essas 2 tribos e meias, assim que Josué foi conquistar Canaã, as famílias, os gados, as crianças e as mulheres ficaram nessas 2 tribos e meias. Mas todos os homens de 20 anos para cima se alistaram juntamente com o exército de Josué e foram à batalha. Então, guarde isso no seu coração. Foram homens casados, homens adultos, soldados, que ficaram lutando pela conquista de Canaã durante 7 longos anos. E após todas essas conquistas, agora vem então o grande líder de Israel e chama essas 2 tribos e meia, juntamente com todos os demais soldados, e diz: olha, podem voltar para casa. Podem voltar para casa porque vocês realmente fizeram o que prometeram, foram homens de palavra, as suas mulheres, as suas crianças se mantiveram firmes lá, e agora podem voltar, podem ir para casa e podem viver uma vida muito abençoada junto com todos os seus. E aqui Moisés, como lemos no versículo de número 5 e 6, Moisés apenas dá algumas instruções para ele. Dá algumas instruções e os abençoa. Vamos ler novamente o versículo de número 5? Vamos ver? Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de
amar o Senhor, o seu Deus, e andar em todos os seus caminhos, e obedecer aos seus mandamentos, e apegar-se a Ele, e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Olha que lindo. Moisés apenas disse isso: olha, lembrem, amem o Senhor, amem. Assim como vocês lutaram essa causa, batalharam essas batalhas, pelo amor e pela obediência que vocês têm a Deus, continuem a amar a Deus. Amados, esse é o grande mandamento supremo, que Deus já ensinava ele no Velho Testamento e no Novo. O segundo maior grande mandamento que sai desse mandamento é ame ao próximo como você mesmo. É nesses dois grandes mandamentos que resumem todo o decálogo, ou todos os 10 mandamentos. Podem ver que lá em Êxodo 20, quando nós lemos os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o Filho de Deus e Deus. Os 4 primeiros mandamentos é a nossa relação com Deus. E os 6 outros mandamentos é a nossa relação com o próximo. Por isso que quando Jesus ensinou o maior mandamento de todo, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, quando entendemos isso, cumprimos toda a lei. E aqui Josué, guiado por Deus, estava apenas dizendo: amem a Deus de todo o coração, andem nos seus caminhos. Ou seja, façam valer o que vocês aprenderam da parte de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina, façam valer. Obedeçam esses mandamentos. Apeguem-se a eles, dando uma ideia de propriedade. Faça com que eles realmente estejam dentro de vocês. E sirvam a Deus, ou seja, pratiquem. Coloquem em prática. De que forma? De todo o coração. Sempre Deus vai usar essa expressão. De todo o nosso coração. Deus nos quer inteiro, irmãos. Ou é 100% ou não é nada. Ou é uma entrega total ou não é entrega nenhuma. Ou é algo pleno ou não é nada. E aqui no versículo 6, vamos ler? A bênção de Josué, o principal líder de Israel, a eles. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. Aleluia. Imagine esses homens, depois de 7 longos anos, num misto de alegria e quem sabe um pouco de dor. As baixas tinham sido poucas, mas houve baixas. Mas eu diria um misto de muito mais alegria. Alegria porque venceram, alegria porque agora iam regressar à sua casa, alegria porque cumpriram com a sua palavra, ajudaram a conquistar as terras Canaã, e agora os próprios irmãos estavam recebendo as suas porções, cada um dos seus lugares. Então uma alegria, mas também uma tristeza. Por quê? Porque eu não verei mais o meu líder, eu não irei mais a campo de batalha com o meu líder, Josué, nem com Caleb, nem com esse colegiado de soldados. Porque aqui, irmãos, era o significado deles, era a batalha deles. Então, como um soldado, a impressão que dá é que quando você deixa a trincheira, você se aposenta. E não era fácil esse momento para eles. Mas ao mesmo tempo era o grande desejo do coração deles: descanso, descansar e celebrar com a sua família e poder desfrutar das suas conquistas. E aqui então o grande líder de Israel naqueles dias, porque a liderança aqui de Josué era uma liderança sim, como general, como líder, mas também era uma liderança espiritual. Mas Josué não era o pastor de Israel, Josué era o líder de Israel, o líder nesse momento aqui que precisava dar um norte, e aqui ele estava dando do norte, por isso que ele abençoa, e aqui todos são abençoados, na semelhança do que fazemos na bênção apostólica. Eu quero acreditar que possivelmente foi um momento mais ou menos assim. Todos os soldados estendendo as mãos, curvando a cabeça, e o grande líder de Israel declarando a bênção. Voltem para casa, abençoados, seguros. Amem a Deus, guardem os mandamentos deles
De fato, obedeçam ao Senhor, permaneçam nesses caminhos, apeguem-se a tudo que vocês aprenderam a Deus e sirvam de todo o coração e sejam abençoados. E aqui eles voltam para casa. Versículo de número 7. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Baçã, e a outra metade da tribo, Josué, dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Olha que fantástico. Dá mais uma pausa aqui. Voltem para casa e quando vocês chegarem lá, dividam. Deixa eu ensinar uma coisa fantástica, irmãos, aqui no texto. Aqui o texto está ensinando coisas fantásticas. Que primeiro vem a obrigação, depois vem a diversão. Primeiro vem o dever, depois vem o prazer. Faça isso e você verá Deus te dar muitas bênçãos na sua vida. Coloque a obrigação e o dever, porque quando a gente coloca a obrigação, a gente realmente vai sendo disciplinado como homens e mulheres que são produtivos e dignos. Primeiro a obrigação, depois vem a diversão. Primeiro vem o dever, depois o prazer. Não deixe com que as vozes da nossa sociedade pós-moderna, que busca o prazer sobre tudo e busca a diversão sobre tudo, pontue a sua vida. Diga não a isso, porque é por essa razão que a nossa sociedade, ela é uma sociedade, como usamos o termo, hedonista, uma sociedade que busca a satisfação do seu prazer. E nunca vai acontecer isso plenamente, porque é inversão de papéis. Prazer e diversão são coisas secundárias, porque em primeiro lugar é a obrigação, é o dever, para depois vir as brincadeiras ou como chamamos o prazer. Aqui, esses homens estão ensinando isso àquelas suas famílias e as suas mulheres em casa estão ensinando isso aos seus filhos. Mas aqui há uma outra lição também poderosíssima, que é a meritocracia, o compartilhamento. Irmãos, se as pessoas lessem mais a Bíblia, elas seriam mais generosas, sabiam disso? Elas compartilhariam mais. Pense assim, uma família tem 2 filhos, um filho de 22 anos solteiro e um filho de 17 anos que ainda não tinha sido alistado. Aquele filho de 22 anos foi para a guerra, ficou 7 anos fora de casa. Agora ele volta, aos 29 anos, ele volta com as suas mochilas carregadas de despojo, ou seja, bens ganhos por meio da batalha. E o seu irmãozinho que tinha 17 anos, agora ele está com 24 anos. Por quê? Porque ele ficou em casa cuidando da mamãe, ajudando as coisas. Ele está acima dos seus 20 anos, mas ele não foi para a guerra. Ele ficou cuidando, ele ficou protegendo a mãe, ficou ajudando na caça, cuidando do gado. Aí chega o irmão de 29 anos, e o irmão de 24 anos olha para o irmão e se compara a ele e diz: uau, por que eu não fui para a guerra? Por que eu não fui para a guerra? Deveria ter ido para a guerra, mais prematuro. Porque olha meu irmão agora cheio de joias, roupas, com mais gado, e eu aqui dobrei apenas o gado da família. Protegi a mamãe, protegi as crianças caçula, protegi as mulheres, mas não dá para comparar. Aí esse irmão chega em casa e fala: vem cá meu irmão, vem cá irmãos, e divide o que ganhou, porque a bênção aqui era: volte para casa, celebrem, mas também dividam com seus irmãos o que vocês conquistaram. Porque, irmãos, quem está na frente na batalha conquista, mas quem está na retaguarda também conquista. Quem está na frente da batalha talvez conquista um pouco mais, porque está ali
diante de muitas possibilidades, mas quem está em casa na retaguarda conquista muito também. Porque se de fato aquele homem, supondo de 29 anos, chega em casa e cadê a mamãe? Os inimigos mataram. Cadê o irmão? Os inimigos mataram. E cadê meu irmão? Meu irmão foi frouxo e foi leviano. Do que vale ele ter tanta riqueza? Perceba como a nossa sociedade pontua as nossas divisões e as nossas partilhas. A gente pensaria assim, nos nossos dias, não, no mínimo 50% daqui é meu, o resto fica para os 10 irmãos. Mas aqui o líder de Josué está dizendo, meu irmão, a conquista é nossa, a batalha é nossa, a conquista é nossa, a terra é nossa. Ou seja, o que Deus está ensinando aqui, irmãos, a arte de compartilhar, a arte de ser generoso na partilha. É uma pena que poucos empresários sabem fazer isso. Tanto é que no nosso Brasil, nosso querido empresário Paulo Leman, ele que iniciou isso e foi uma revolução no mundo empresarial. Por quê? Porque ele soube compartilhar as conquistas. Geralmente, como os empresários pensam? Mais para mim e menos para ti. Mais para mim e menos para você. Como os políticos fazem? Como as pessoas fazem? Não é assim que Deus quer que hajamos. Deus quer que aprendamos a compartilhar. Porque um pai que sai para a batalha e ganha muito, a mulher que realmente faz um papel lindíssimo em casa merece tanto quanto eles. Que possamos aprender aqui com Josué e com esse exemplo. Tá bom? E aqui então vamos continuar? Versículo de número 9. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gililote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eles estão voltando para sua casa. Então, o que separava essas 2 tribos e meias das outras tribos, ou seja, das 9 tribos e meia? Era o Rio Jordão. O Rio Jordão. Simplesmente isso. E o Mar Salgado, ou Mar Morto, assim chamado. Então, em tese, o que acontece? Quando eles chegaram na região onde fazia a travessia, eles tiveram uma ideia. Essas 2 tribos e meia tiveram uma ideia. Por quê, irmãos? Sejamos francos. Quando você viaja para um outro estado, muitas vezes você perde o contato com os seus parentes. Hoje não mais por causa da tecnologia. Mas naqueles dias, ou antes da tecnologia, lembram como que eram as nossas comunicações? Via telefone. Pouco mais antes, via outros meios, como telex, telégrafo e, no passado antigo, cartas. Era assim, por meio de carta. Quanto tempo demorava uma carta? Ser chegada até o seu destino? Eram meses, anos em alguns casos. Por quê? Porque antigamente era assim. Então, aqui eles estavam se separando. E talvez você diga assim, pastor, mas e aí? A passagem do Jordão era fácil de ser atravessada? Nem sempre. Por quê? Porque tinham épocas de enchente, de chuva e épocas de seca. Então, eram questões que a divisão era, possivelmente, o fluxo de contato ia diminuir muito. Porque ficava muito distante para se fazer toda a volta do Mar Salgado e chegar na outra região. Então era o Jordão. Eles tiveram uma ideia. Sabe, irmãos, aquela ideia que você tem? E aqui foi uma ideia pontuada em cima do quê? Eu diria de uma expressão de, vamos deixar aqui uma marca. No Velho Testamento era comum fazer altares. O altar era algo que se fazia como um memorial. Um memorial. Lembram que eu preguei aqui quando as 12 tribos passam a pé enxuto do Jordão? Deus pede para Josué para que cada líder das tribos peguem uma pedra e eles colocam e fazem um altar. E quando algum filho ou algum descendente perguntasse, o que significa essas 12 pedras? É porque Israel passou a pé enxuto e essas pedras estavam lá no meio do Jordão.
Ou seja, é a lembrança de que Deus fez um milagre. Então os altares, eles significavam para perpetuar a lembrança de um milagre. A lembrança de um milagre. A lembrança de que Deus fez algo. E essa ideia era uma ideia que os patriarcas tinham e aqui o povo de Deus também teve em alguns episódios. Então eles tiveram uma ideia, eles pensaram com eles de fazer um altar ali junto ao Jordão. Um altar. Vamos continuar lendo, versículo 11 em diante. Quantos outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gilelote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Uau! Olha que forte. Olha que forte. Eles fazem o altar e de repente passam o Jordão. E eles fazem o altar do lado israelita, ou seja, a oeste do Jordão, não a leste do Jordão. E aí toda a comunidade fica sabendo do feito, e aqui se reúnem e acontece algo inesperado. Algo inesperado. Aqui começa a ter rumores de uma nova guerra, diferente das outras guerras. Porque nas outras guerras a união deles, das 12 tribos, era contra-atacar contra os inimigos, e agora 9 tribos e meias estavam se unindo para contra-atacar 2 tribos e meia, mas a grande diferença é tribos irmãs. Olha que situação perigosa aqui, que situação horrorosa. Vamos continuar lendo, versículo 13 em diante. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à frente à terra de Gileade, as tribos de Ruben, Gate e a metade da tribo de Manassés. Guarda o versículo 13. Aqui o versículo 13 é o ponto alto da nossa reflexão. Guarda. Aqui os israelitas, ou seja, as 9 tribos e meia, todos os sacerdotes, todos os levitas, debaixo da orientação de Josué, mas não mais Josué aqui. Aqui não foi Josué que foi resolver o conflito, porque aqui era uma questão de altar, era uma questão de espiritualidade, e era uma questão na própria irmandade. Então aqui quem entra em ação, em cena, é o pastor. O sacerdote Eleazar chama o seu filho Finéias, possivelmente porque ele já era bem velhinho, precisava ir até as 2 tribos e meia, então enviou o seu discípulo, o seu sacerdote. Há uma comitiva sacerdotal, há uma comitiva pastoral para resolver um problema espiritual. Olha que fantástico aqui, irmãos, que fantástico. Não foi Josué aqui resolver o problema. Josué abençoou as 2 tribos e meia, mas nasce um problema espiritual, então agora é uma hora exclusiva de quem? Os pastores têm que resolver esse problema. Problema espiritual, quem resolve é pastor. Problemas de gestão são os líderes. Problema administrativo são os administradores. Problemas de saúde são os médicos. Problemas contábeis são os contadores, os economistas, e aí vai. Mas problemas espirituais quem resolve são os pastores. Guarda isso no teu coração. E Josué, inclusive, aprende com os pastores, porque ele registra essa história, ele endossa essa história, e ele precisava do auxílio externo dos pastores. Lembram, na minha última mensagem, a importância do auxílio externo? Agora aqui, Josué está realmente exercitando esse auxílio externo. E os pastores estavam indo para resolver essa situação. Versículo 14 em diante. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe em suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade,
as tribos de Ruben e de Gade, a metade da tribo de Manassés disseram-lhe: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Olha só que interessante, essa comitiva, chegam as 2,5 tribos, essa comitiva representando aqui não só os pastores, mas também os líderes das 9,5 tribos, podem ver que são 10 representantes dos 10 clãs, ou seja, das 10 tribos, eram 9,5 tribos, subentende 10, porque a tribo de Manassés foi dividida em duas, metade ficou a oeste do Jordão e metade ficou a leste. E olha que interessante, qual foram as palavras deles? As palavras dele foram quais? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês pecaram? Por que vocês abandonaram? E agora vem uma pergunta: será que eles tinham pecado mesmo? Será que eles tinham abandonado mesmo? Será que eles tinham escolhido algo pelo qual eles estavam sendo acusados? Ou tudo isso não bastava de mais uma guerra espiritual para dividir e implodir o povo? Olha, como é forte essa mensagem que está aqui. Como é forte essa mensagem que está aqui. Porque, presta bastante atenção, meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, em muitos momentos, a guerra nos une, sabia disso? A guerra nos une. Porque enquanto eles estavam em guerra com o inimigo contra o inimigo, lutando contra, eles se uniram. Mas agora eles estavam vivendo uma outra dimensão, que é a dimensão da paz. E agora o interesse deles já foram outros, não foram mais aqueles interesses com os inimigos. Mudou a perspectiva. Quem sabe não é por isso que o nosso país está tão polarizado, para que tenha uma força maior sobre as suas ideias. Pense nisso. Isso é complicado. Eu sei que pode ser uma estratégia militar, mas o povo muitas vezes sofre. Por quê? Porque precisamos de uma orientação espiritual, porque mesmo que sejamos fruto de uma nação, há uma guerra espiritual que emplaca no coração das pessoas. E é por essa razão que a gente precisa de orar muito pelo nosso país. E sempre que você vê situações polarizadas, muitas vezes são estratégias para criar forças. E muitas vezes nós também nos deixamos ser polarizados, sendo que a nossa grande opção, e a opção que Deus quer gerar em nós, não é irmos para polaridades, ou seja, para um time A ou B ou C. Deus quer que busquemos o auxílio em Deus, para resolver esses conflitos. Porque aqui, meus irmãos, aqui, poderia ter surgido uma nova guerra, e essa guerra poderia ter um final totalmente trágico. Imaginem essa situação. Aqui, algumas tribos poderiam deixar de existir. E com certeza haveria baixa dos dois lados, ou seja, a nação de Israel ficaria fraca para contra-atacar até mesmo contra os inimigos. Mas lembram? Em problemas espirituais chamamos quem? Chamamos quem? Os pastores. Aqueles que são a autoridade de Deus na nossa vida. E é nessa hora que, graças a Deus, mesmo aqui os pastores, percebam, porque aqui quando eles falam fazendo um juízo de valor que poderiam estar certos ou poderiam estar errados. Eles ficaram sabendo que construíram um altar. Então como eles fazem isso agora? Por que essas 2,5 tribos tiveram essa ideia? Porque não foram consultar nem o sumo sacerdote, nem os sacerdotes e levitas, ou seja, os pastores de Israel, e muito menos Josué. Por que eles tiveram essa ideia? Aqui a gente aprende um pouco também sobre a interdependência das tribos, irmãos. A interdependência, a gente aprende que as tribos, elas viviam de uma certa forma na sua democracia. Guarde isso, meus irmãos. Aprenda a debater ideias e não a guerrear ideias.
Eu me lembro que eu estava estudando um livro de Warren Dennis. Ele foi professor de Harvard, é um dos líderes, ou foi, eu não sei se já morreu, mais influentes sobre a questão de liderança no mundo. E eu estava lendo uma obra dele e ele escreveu isso por volta dos anos 60, sobre que o mundo se tornaria democrático. Pensa, ainda existia a Guerra Fria, ainda existia comunismo. E ele falou o seguinte, que um dia o mundo viria a ser totalmente democrático. E aí ele defendeu a sua tese. Enquanto eu li isso por volta do ano de 2008, eu nunca mais me esqueci. Quanto mais vamos nos aperfeiçoando, o mundo se torna mais democrático. Pode ver que hoje as redes sociais é a grande demonstração disso. Podem ver que isso também chegou lá no Oriente com a Primavera Árabe e tantas revoluções. O mundo vai se tornar cada dia mais democrático, queira você, goste você ou não, ou seja, você precisa debater ideias e não fazer guerras em cima daquilo que você acredita. Porque, afinal de contas, precisamos defender de forma inteligente aquilo que acreditamos. E aqui, essas 2,5 tribos, elas foram democráticas, elas tiveram uma ideia, elas tinham levitas que o acompanhavam, então resolveram-se, mas... E agora as 9,5 tribos estavam aqui julgando, será que estavam corretos ou não? Interessante, não? Vamos continuar a leitura? Versículo de número 17. Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor? E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar, que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus. Versículo 20. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Então, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel. Aqui veio a defesa. Dá uma pausa aqui. Aqui vem uma defesa. Aqui vem uma defesa. Porque, de fato, eles estavam sendo acusados de algo. E percebam, irmãos, os pastores e a comitiva de líderes espirituais, eles foram com fundamentação. O tabernáculo não está aqui? Os sacerdotes não estão aqui? Por que vocês estão fazendo um outro altar? Já não basta o caso de Balaão, em Peor? Já não basta o caso de Acã? Se realmente vocês estão pensando em pecar, então parem de pecar, venham para cá, não fiquem naquela terra, venham para essa terra. Mas agora, lembra que eu disse? Que o mundo se tornará cada dia mais democrático, que não são palavras minhas, são palavras de Warren Dennis. Você creia ou não, goste ou não. Agora guarde isso, irmãos. O fato de ser democrático não significa que você tem que concordar com tudo, mas você tem que ser incluído na maioria. Existem coisas que você pode fazer e mudar e outras não. Por exemplo, numa democracia como nação, se você não gosta do presidente, você tem que aprender a conviver com ele. Qual é a sua opção? Ir morar em outro país. É assim que funciona. Isso vale para qualquer presidente, qualquer governo estadual ou qualquer prefeitura. Eu não gosto do prefeito dessa cidade, vá morar em uma outra cidade. Você não pode simplesmente querer mudar aquilo com a sua força. Você precisará do que? Das armas da democracia, para que você faça isso. Então,
aqui veio a réplica. Notem, eles eram democráticos nas suas afirmações, nas suas defesas. É muito interessante que aqui os sacerdotes e todo o colegiado, eles estavam fazendo uma correção pelo que eles achavam estar certo. Sabe aquilo que a gente faz o tempo todo, irmãos? A gente acha que está certo e a gente vai para cima. Então, no primeiro momento você não tem a culpa, porque você está sendo zeloso. Você vai ter culpa se você não der o direito da réplica, de ouvir aquele que você acusa. Pode ver, irmãos, que tudo que é de Deus, Deus sempre vai nos aproximar do que é bom, do que é correto, do que é nobre, do que é inteligente, do que é moral. E o povo de Deus sempre vai ser um povo também do diálogo, do acerto, das negociações e, acima de tudo, o povo da aliança. Se você é o povo da guerra, o povo que gosta de coisas imorais e antiéticos, não tem nada a ver com Deus. Podem ver que aqui eles não fazem um ataque. Eles acharam algo, foram e comunicaram e agora esperaram a resposta. E aqui a gente aprende que muitas vezes situações que são para nós aparentes maus, aparentes males, a gente precisa do auxílio de Deus no nosso coração para a gente não cair numa fria. Aqui foi a grande lição de como sairmos de frias ou de problemas. Deixa eu explicar uma coisinha bem rápida aqui, o que acontece na nossa vida, no mundo do direito. No mundo do direito acontece, ou seja, na jurisprudência, você tem que avaliar fatos ou a ausência deles para você julgar alguém ou absolver alguém. Pode ver, não é assim? Tem prova? Tem. Não tem prova? Não tem. Se a pessoa foi sagaz de cometer um delito e escondeu as provas, não tem como ser condenado. Mesmo ele sendo alguém culpado diante de Deus. Mas na vida, ele vai se safar. Porque precisamos de provas. E nas questões do sagrado? E no mundo de Deus? A prova nem sempre é o necessário. Olha que interessante. Aqui, essas 9 tribos e meia, junto com os pastores, junto com o sacerdote, tinham prova, tinha um altar ali. Mas e aí? E essa prova, diante de Deus, resolve? Por isso que somos o povo do diálogo, somos o povo da aliança, somos o povo do que é ético, inteligente, excelente. Por quê? Porque a gente precisa ouvir, porque no mundo de Deus, no mundo do sagrado, no mundo do divino, Deus considera muito mais as intenções do que de fato as provas. As intenções são discernidas por Deus, são avaliadas por Deus e são, de fato, examinadas por Deus. Deixa eu contar aqui e lembrar de uma ilustração bem viva sobre isso. O apóstolo Paulo estava cometendo mal em nome de Deus. Era mal, mas era em nome de Deus? Era em nome de Deus. Deus contemplou aquele coração e fez dele o quê? De perseguidor a proclamador, de pecador a santo. Deus contempla o teu coração, a tua intenção. Muitas vezes podemos até errar em nome de Deus. Quantos erros eu cometi na minha vida cristã e pastoral, tentando acertar. Deus sabia do meu coração. Guarde isso, meu irmão, muito mais do que o caminho A, B ou C, é a intenção do teu coração. Porque muitas vezes a intenção do teu coração é uma intenção errada e você se reveste de espiritualidade. Deus também não compactua. Podem ver que a gente vai ver muitas pessoas que fazem coisas para Deus com a intenção errada e são amaldiçoados por Deus. Porque quando chega essa questão da intenção, irmãos, guarda isso. Deus irá te abençoar ou Deus irá te punir. E cabe a nós deixarmos e crermos no juízo divino. Porque está muito além da gente. Está muito além das nossas vidas. E aqui acontece isso. Agora eles vão então explicar o que aconteceu. Explicar o que estava acontecendo. E aqui então eles se posicionam. Por quê? Porque eles foram acusados.
Eles estão sendo acusados de levantar um outro altar. Eles estão sendo acusados de não amarem mais a Deus. Eles estão sendo acusados de não estarem mais no caminho do Senhor. Eles estão sendo acusados do quê? De não estarem mais guardando os mandamentos. Ou seja, eles estão sendo acusados de serem ingratos. E aqui eles estão dizendo ao sumo sacerdote, ao filho do sumo sacerdote, estão dizendo aos príncipes e a toda a comitiva: alto lá, me escutem, há uma prova, mas vamos ver diante de Deus se essa prova vale. Oh, meus irmãos, que pérola é esse capítulo, que pérola é esse capítulo. Quantas vezes na nossa vida a gente vai para a guerra, a gente vai para a divisão, a gente vai para a batalha porque você está vendo alguma coisa e você é juiz da sua própria consciência e executa o juízo. Acabou. Aí depois a gente chora, o sangue derramado e as lamúrias. Eu já fiz isso várias vezes, irmãos. Quantas vezes eu achei algo porque eu vi algo, mas eu não dei o direito da réplica, de ouvir. E não dei o direito de crer na intenção do coração de quem fez. E aqui é muito complicado, irmãos. É por isso que a vida espiritual, ela necessita de um auxílio divino nos nossos corações. Por isso ser um cristão é depender de Deus o tempo todo, para a vida toda, sabendo que Ele vive para nós e nós vivemos diante dEle, e que Ele nos contempla, e que se aquilo que eu faço, penso e existo é algo contemplado por Deus, Deus exercitará a sua justiça, a sua bondade sobre mim. E mesmo que eu esteja errado, Ele me ajudará no meu erro, Ele me ajustará as minhas mãos, os meus pés, e me colocará no caminho sem nenhuma, eu diria, mudança no rumo da minha vida. Quantas foram as vezes que Pedro disse para Jesus: não vai fazer isso, mestre, ou não faça aquilo, mestre, e o Senhor sempre corrigia Pedro. Talvez você na escola da vida diria para Jesus: Jesus, o Senhor vai escolher Pedro, Jesus, Pedro. Pensem, irmãos, no mais afoito, no mais angustiado, no mais fleumático, ou melhor, no mais sanguíneo. Pensem na pessoa mais impulsiva, era Pedro. Mas Deus contemplava o coração de Pedro. Os outros dois auxiliares de Pedro, que era Tiago e João, eram chamados filhos do trovão. Imagina esses meninos conversando. Aí alguém olhava e falava assim: apóstolo? Discípulo do mestre? Boanerges, ou filhos do trovão. Mas foi um filho do trovão como João. E detalhe, hein, vaidosos, hein? Pedem para a mamãe pleitear para Jesus lugares exclusivos para os dois. Ou seja, cheio de ambição, misto com ganância. E aí Jesus diz: não. O reino de Deus não é assim. Porque lá será o maior quem servir mais. E isso compete ao Pai. Calou a boca da mamãe e calou a boca dos dois. Mas Deus pegou o filhinho do trovão e ele vira apóstolo do amor. Que momentos antes do mestre ir para a cruz, ele reclina sobre o peito, ouve as palavras e até sabe do segredo de quem é o traidor. E Pedro de longe lá, espertalhão, vê aí quem é que vai trair o mestre. Como que pode um filho do trovão virar apóstolo do amor? Na história da igreja primitiva, irmãos, um dos apóstolos que mais marcou sobre a doutrina do amor foi o apóstolo João. O apóstolo João era considerado o apóstolo do amor. Como pode um filho do trovão ser transformado em alguém? Porque Deus conhece as intenções do nosso coração. E Tiago, pastor, o primeiro a ser morto, transpassado por uma espada da igreja primitiva. Um homem corajoso, um homem valente, um homem fiel, que quando o imperador chegou e começou a dizer para ele, juntamente com os líderes e a escola herodiana: pare de proclamar, ele não parou, e ele morreu, mas morreu obedecendo o Nazareno. Oh, meus irmãos, intenção do coração. Eu sei que a gente vai errar,
Mas não tenha medo de errar, seja avante os seus projetos, só conserva a tua intenção. Se o que você faz diante de Deus é algo para Deus, para a glória de Deus, para que o seu amor por Ele cresça e o seu amor pelas pessoas aumentem. Se é isso, meu irmão, continua, não tenha medo, faça. Porque Deus vai te ajustar como ajustou Pedro, como ajustou Tiago, como ajustou João. E a história vai mostrar que Deus não é como os homens, ou como é a nossa jurisprudência. Nós não precisamos de fatos, nós precisamos de sentimentos, de decisões no coração. E aqui, eles então vão e começam a explicar: olha, está tendo um grande mal-entendido. Quem foi que disse para vocês que a gente está adorando outros deuses? Fizemos um altar. Talvez houve uma réplica do sacerdote, mas o tabernáculo está em tal região. Ele falou: eu sei, mas Abraão fazia altar, Isaac fazia altar, Jacó fez altar. E é interessante essa questão do altar, irmãos, porque inclusive no livro de Juízes, quando Deus se revela a Gideão, e ali é Jesus aparecendo a Gideão, Gideão faz um altar. E o Senhor recebe Gideão quando vê que Deus, ou melhor, Jesus, o anjo do Senhor, era assim que era chamado no Velho Testamento, recebe aquilo, aceita com fogo. Gideão diz: eu vou morrer. E o Senhor vem para ele e diz: você não vai morrer, porque eu sou na sua vida e você tem uma obra a fazer. Altares. Nem todo altar é um poste ídolo. Nem todo altar significa que nós adoraremos um ídolo. E aqui então vem essa explicação. E aquilo que ia ser uma grande ruptura, uma grande guerra, um grande extermínio, uma guerra civil, e ia enfraquecer essa nação diante dos inimigos. Louvado seja Deus que homens de Deus foram colocados à frente. E aqui eles estavam meio errados, mas eles ouviram e foram buscar a Deus. Vamos ver o que o texto sagrado nos ensina, irmãos. Versículo de número 22, porque aqui é a resposta deles, das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Ponto final. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, meu irmão, quando na vida alguém te acusar por algo que você não fez, que a sua consciência está perfeita diante de Deus, ouse agir assim, sem medo, sem medo, porque se você errou um pouco aqui, um pouco ali, mas se a tua intenção foi leal, Deus vai te mostrar e você vai se retratar. Lembra que eu disse que no mundo nosso, da nossa jurisprudência, do nosso direito, são fatos, são provas. Mas no mundo divino, no mundo de Deus, nem tudo é provas, nem tudo é fatos. Porque eu posso até montar provas sagradas, igrejas, ministérios, com a intenção maligna. Meu irmão, talvez você esteja dizendo: pastor, eu conheço um falso profeta, pastor, eu conheço pessoas que negociam a fé. Meu irmão, deixa, essas pessoas é elas e Deus. Agora, se você faz a obra de Deus e você é confundido com eles, com essas pessoas, e você é colocado junto, ou se você está fazendo algo, seja na vida ou nos negócios, seja como for, e você é colocado junto e você não está fazendo, descanse, irmãos. Tenha a sua consciência tranquila, tenha os seus sentidos realmente seguros, como esses homens aqui fizeram, todos eles. Todo esse exército, juntamente com os levitas que os acompanhavam, que havia um grupo de levitas, lembra na mensagem passada? Que junto com eles, olha, aqui a gente está apelando agora para o eterno, o poderoso, o Senhor, aquele que é sobre tudo e que existe sobre tudo. Ele sabe,
Ele sabe. Ele sabe. E se Ele sabe, ninguém mais precisa de saber. Se Ele sabe, eu descanso a minha alma. Se Ele sabe, eu descanso o meu coração. Amém, meus irmãos? Ele sabe. E aí Ele vem e agora diz para eles, e que Israel saiba. Agora Ele se dirige. Já que eu tenho a minha fé pura, tenho o meu coração inteiro, agora vocês aqui que estão me acusando, vocês que estão nos acusando, fiquem sabendo disso. Se realmente a gente fez algo errado, que é uma rebelião ou que é uma infidelidade, não nos poupe, pode matar todo mundo. Soldados, soltem as espadas, soltem os escudos, pode matar todos nós. Imagine-se, 2,5 tribos contra 9,5 tribos, 9 tribos e meia, cheio de razão, mas errados. E aqui os justos simplesmente dizendo, pode matar, mata. Matem todos nós, somos teus irmãos, mas se a gente cometeu algum delito, somos culpados e que Deus nos perdoe e pode arrancar nossas cabeças. Sabe por quê, irmão? Quem é seguro do que faz, como faz, com a intenção de quem faz, para quem faz, é convicto naquilo que resolve fazer. E a gente não precisa demonstrar fatos ou obras, a gente simplesmente é. Guarde isso, irmãos. O cristianismo é mais do que ter, é mais do que parecer, é mais do que ter fatos e atos. O cristianismo é ser, em primeiro lugar para Deus. E aí depois que a gente está bem firme para Deus, aí a gente diz para quem nos acusa, até porque precisamos resolver esse pleito. E aí a gente espera o juízo de Deus. Posso ouvir vários glórias a Deus e aleluia. Que texto fantástico esse, não, irmãos? Percebam, olha a influência dos pastores aqui. Os pastores dizendo para o soldado cheio de vontade, cheio de ira, não, aqui é pleito espiritual, a gente resolve. Oh, meu irmão, como eu gosto de pastor que tem, como a gente brinca, café no bule, como eu gosto. Não estou falando aqui dos briguentos bobinhos que saem apontando o dedo para todo mundo. Não é isso não. Eu me lembro de um dia que um aluno do seminário contou uma história com Russell Shedd. Russell Shedd estava lendo e discursando no seminário sobre aquele texto, né, do apóstolo Paulo. Ele estava falando sobre a vida do apóstolo Paulo e aquela citação, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o Dr. Shedd, pastor Russell Shedd, ele estava falando e deu uma lição prática aos alunos. E disse, seminaristas, vocês têm que dizer que nem o apóstolo Paulo. Aí um aluno levantou a mão no seminário e disse assim, mas pastor, desculpa pastor, porque fazer o que Jesus fez é complicado. E dizer que nem Paulo é mais complicado ainda, né? Chegar para as pessoas e dizerem, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o Dr. Shedd, com aquela diplomacia toda, com aquela doçura toda, ele disse assim, meu querido irmão, se você não está preparado para dizer isso, vai fazer outra coisa, porque você não serve para o ministério. Uau! Como eu amo pastores que têm café no bule, que não têm o medo do enfrentamento com os ricos e poderosos e políticos, que não se vendem. Porque aqui esse sacerdote, debaixo da autoridade do seu pai, o sumo sacerdote, estava segurando todo Israel, dizendo, aqui tem pastor. Aqui tem homem de Deus. E como eu amo a linha doutrinária, onde faz de nós pastores também pessoas que arbitram na vida do rebanho. Meu irmão, guarda isso. Somos um colegiado e que não tem como viver separado. O pastor, ele tem uma atuação direta na sua vida espiritual, nos seus negócios, na sua existência, no seu casamento, na educação do seu filho, em tudo. Ele é exemplo, mas ele é modelador e ele precisa atuar sobre a igreja. Podem ver, irmãos, hoje o pastor perdeu essa autoridade, por quê? Porque o senso comum disse o seguinte, pastor, cuida do que é espiritual, dos negócios a gente cuida e o senhor não se meta, senão a gente arranca você da igreja. Para mim, esse tipo de mentalidade não serve, porque aqui a gente está vendo pastores segurando todo um exército cheio de ira e falando a outro exército que estava sendo uma vítima, e eles estão agora aprendendo com essa história, e Josué registra essa história.
E o que Josué está registrando? Somos o povo do diálogo e somos o povo que precisa do auxílio divino em nossos corações. Para resolvermos problemas, precisamos de uma palavra da parte de Deus. Porque quando temos as palavras de Deus no nosso coração, os nossos problemas são apaziguados, são solucionados, e o grande inimigo das nossas almas, ele sim cai por terra em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, não se deixe vencer pelas vozes que você escuta. Discirna o coração do Pai. Aprenda a fazer uma real guerra, como Deus deseja te ensinar e me ensinar. Sabe por quê, queridos? Aqui um grande mal entendido está sendo resolvido. E aqui entra uma lição áurea na nossa vida, uma pérola. Uma pérola que é o seguinte, irmãos: qual é a definição do que somos como pessoa? Deixa eu dar uma definição aqui para vocês. Talvez você diga assim: pastor, eu sou um ser humano. Tá, essa é a dimensão humana e física. Como cristãos, como povo de Deus, baseado na tradição judaica cristã, há uma definição muito mais profunda do que é o ser humano. Qual é a definição mais profunda? E eu aprendi isso com o pastor João Leão, do Santos Xavier, naquele livreto passo a passo que a gente dá para as pessoas se batizarem. Lá o pastor João diz: quem é o homem? O homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Logo, se eu sou um espírito, o que dará o norte da minha vida são as questões espirituais. E se eu sou um espírito, como eu posso então ter êxito na minha vida? Ouvindo a Deus, que também é espírito. Oh, que fantástico, irmãos! E é por essa razão que entra essa importância do auxílio divino na nossa vida. Por quê? Porque nós temos um livro espiritual nas mãos, um livro que é a palavra de Deus. E aqui entra um grande milagre na vida de um cristão. E aqui fica você bem certo disso, porque algo acontece. Se Deus é espírito, como Ele se comunica conosco? Ele se comunica em primeiro lugar, antes de falar a sua mente, Ele fala ao seu espírito. Ele fala à sua alma, e por isso Ele toca no seu coração, para que depois a sua mente compreenda. Por essa razão, quem ainda não se converteu, ele ainda está inerte, ele está morto e adormecido pelo pecado. É por isso que uma pessoa que não entende Deus, é natural que ela esteja ainda vivendo aquela vida longe da conversão. Porque quem se converte, é rompido esse lacre diabólico chamado pecado, que nos encobre sutilmente, e o nosso espírito que estava adormecido, agora ele começa a existir, ele começa a viver, e ele começa a ouvir quem? Ele ouve o Pai, e ele obedece o Pai, e aqui seguramos a palavra do Pai. Aleluia! E é por essa razão que os nossos corações se abrem. É por essa razão que a nossa mente é iluminada e o nosso entendimento do sagrado e de Deus começa a florar. Por quê? Porque agora entendemos quem? O divino. Nós precisamos do auxílio divino, mas você só entenderá o auxílio divino se você realmente se converteu de todo o seu coração. Somente se você se converteu. Eu vou usar mais 10 minutos para encerrar o meu sermão. Em primeiro lugar, nesse texto vemos que o auxílio divino pode fazer a diferença entre a guerra e a paz, a vida e a morte. Esse texto é o texto que nos ensina isso, irmãos. Se nós temos o auxílio divino, e entenda que auxílio divino o quê? Você se converteu. Você agora, o seu espírito, a sua alma, tem sede de Deus, tem sede da palavra dEle. E você, por esse auxílio divino, quando você compreende, quando você necessita, quando você pede, isso vai fazer a diferença total entre a guerra e a paz, entre a vida e a morte. Se aqui o pastor não tivesse tomado a frente, não tivesse sido firme, forte, não tivesse aqui dado o norte da espiritualidade, possivelmente, tanto o general
Josué quanto os demais valentes de Israel pereceriam juntamente com essas 2,5 tribos, e possivelmente pereceriam essas 2,5 tribos, porque a quantidade de pessoas era bem inferior do que aqueles que estavam a oeste do Jordão. Ter o auxílio divino pode fazer toda a diferença na nossa vida, meu irmão. Meu irmão, quando uma guerra foi estabelecida diante de você, seja ela qual for, ore, busque na palavra, peça a Deus na palavra, fala: Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso resolver esse problema. Irmãos, antes da guerra ser uma guerra física, é uma guerra espiritual. Vá na palavra. Vá na palavra. Enquanto Deus não falar com você na palavra, não desista, nunca, não desista, ore, continue pedindo e você verá o Espírito do Senhor te atrair à palavra, e aí vai fazer toda a diferença na sua vida. Guerrear ou a paz, a vida e a morte. E com certeza você desfrutará da mesma coisa que eles fizeram. Porque vamos ver o que eles disseram, versículo 23 em diante. Se construímos o nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e oferta de cereal ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Aleluia! Eles aqui também estavam dando uma resposta na palavra. Eles estavam dizendo: nós não saímos do caminho de Deus. Nós fizemos algo. Vocês estão acusando a gente. E eu quero dizer que o nosso coração, a nossa fé se mantém na palavra. Aleluia, meu irmão. Continuando. Ao contrário, versículo 24. Aleluia. Esse versículo é maravilhoso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. Olha só, meus irmãos. Vou traduzir aqui para você entender perfeitamente. Eles não fizeram esse altar, imaginem aqui na igreja, tá bom? Aqui é o oeste do Jordão, onde estão as 9,5 tribos. E aqui é o Jordão no púlpito. E ali, depois desse púlpito, é as 2,5 tribos a leste do Jordão. Eles fizeram o altar aqui, ó, antes de atravessar. No território das 9,5 tribos. Porque estavam dizendo assim: não, nós fizemos esse altar. Mas nós fizemos esse altar para servir de memorial entre eu e vocês, entre os nossos descendentes e os descendentes de vocês. Porque daqui em diante a gente vai ter a vida. E quando os nossos filhos forem adorar ao Senhor no tabernáculo, muitos de vocês vão dizer: quem são vocês? Vocês não têm parte conosco. Vocês vivem para lá do Jordão, vão viver a sua vida. Eles fizeram algo para que esse algo fosse algo de lembrança da preservação do seu povo, da sua tribo, sendo um elo entre eles, para que jamais eles perdessem o que? A comunhão. Mas lembram? Eles foram acusados de pecado. E eles estão fazendo uma defesa de consciência tranquila, porque eles se mantiveram diante de Deus. Consultar a Deus faz toda a diferença entre a vida e a morte, a guerra e a paz. Antes de ir à batalha, meu irmão, consulte a Deus. Antes de ir à guerra, consulte a Deus. Porque Deus, com certeza, sempre te ajudará a você jamais ir para a guerra. Porque Ele deseja que vivamos uma vida em paz e tranquila. Segundo lugar, nesse texto aprendemos que coisas espirituais são dirigidas por líderes espirituais e coisas humanas são dirigidas por homens. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Coisas espirituais, pastores.
Coisas espirituais, palavra de Deus. Coisas espirituais, consultar a Deus. Coisas espirituais, joelho, pranto, oração, jejum. Coisas espirituais, assunto e demandas espirituais e autoridades espirituais. Coisas dos homens, líderes humanos. Coisas dos homens, práticas humanas. Simples assim é a nossa vida. O que é de César, dai a César. O que é de Deus, dai a Deus. Quanta tem sido a confusão nos nossos dias, inclusive em virtude da pandemia. Toma vacina, não toma vacina, vacina da China vem, você vai virar crocodilo e aí vai. Né? Você está tendo até escama. Eu lembro que algumas irmãzinhas aqui que são da área do esporte da saúde tomaram a vacina e já vieram brincando. Pastor, eu estou virando jacaré. Eu falei, mas por que, irmã? Você não viu a piada? Aí eu dei risada. Meu irmão, eu não entendo disso. Isso é uma demanda humana. É uma demanda humana. Não sou médico, não sou cientista. Há uma guerra política, é por isso que a gente ora e pede a direção. E Deus dá a direção para o seu povo. Questões espirituais. Está com problema com o filho por causa de questões espirituais. Não adianta pôr no terapeuta. Não adianta mandar para o psicólogo. Tem que encaminhar para o pastor. Problema no casamento. Questão financeira, é briga por causa de questão financeira, vá no gestão de finanças. É briga no casamento, por causa de questões espirituais, vem para o pastor. Simples assim. Irmãos, somos inteligentes, mas perceba como a gente mistura. Aí a gente pega um casal que está com problema em finanças e leva para o pastor, aí o pastor quase morre. É pastor, ele não é economista. Coisas espirituais são de tema espiritual, de autoridades espirituais, que buscamos a última palavra na palavra de Deus. Aqui o general deu espaço ao sacerdote, o sacerdote arbitrou, porque, irmãos, guarde isso, pastores têm que arbitrar, e pastores que têm café no bule arbitram. Amem esses homens e sigam a eles. Terceiro lugar, quando temos direções espirituais corretas, aprendemos vencer sem guerrear. Essa pode ser a maior vitória que podemos ter na vida. Esse capítulo é um capítulo extraordinário. Não houve uma baixa, não houve um trocar de espadas, nem um reluzir das espadas. A guerra foi travada no intelecto, a guerra foi travada na discussão. Houve sacerdotes que tiveram uma impressão errada, mas deram direito da tréplica, deram direito da fala. E aqui a gente aprende uma grande lição de guerra para tudo, irmão. A maior batalha que a gente vence não é a batalha pela batalha, é vencer a guerra sem ir para a batalha. É vencer a guerra sem ir para a batalha, sem o derramar do sangue. Palavras de Sun Tzu: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem vencer, ou melhor, sem lutar. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar contra ele. Você vai lutar contra o inimigo, não precisou vencer o inimigo, não precisou ter baixas no inimigo e nem no seu exército. Você venceu. Essa é a suprema batalha. Essa é a suprema arte da guerra. Vencer sem batalhar. Vencer sem batalhar. Sabe naquele filme Pearl Harbor, há um retrato muito interessante depois que o almirante, interpretado no filme ali, quando ele faz aquela ordem de atacar aquela ilha de surpresa, um soldado próximo a ele faz um elogio a ele, dizendo: o senhor é um grande general, um grande almirante. O senhor fez algo inesperado, inclusive por eles. E aí ele disse essas palavras de Sun Tzu: se eu realmente fosse grande, se eu realmente fosse tudo isso que você está falando, eu venceria sem batalhar, eu venceria sem derramar sangue. Porque naquela estratégia, o almirante Isoroku Yamamoto sabia que haveria grandes baixas americanas, mas que o seu colegiado de pilotos morreriam porque não teria gasolina para voltar, como de fato aconteceu. Então ele sabia que ali ele poderia ter êxito, porque o maior êxito é a suprema vitória sem
lutar. Vem cá. Você tem lutado muito em algumas batalhas? Talvez vencer batalhando seja uma conquista necessária, talvez. Mas essa não é mais a primeira grande vitória. A primeira grande vitória é derrotar o inimigo sem lutar com ele. Agora, quem que isso nos faz lembrar? O maior general da história, Jesus. Quanto sangue Jesus derramou? Quantas vidas Jesus ceifou com as suas palavras? Quantas guerras Jesus incentivou o seu povo a lutar? Jesus não derramou um único sangue, não separou nenhum exército para ir para a batalha, mas ele venceu sobre todas as coisas. Ele é o maior general, o maior estrategista do universo. E é por isso que estamos aqui, debaixo da liderança espiritual desse ser grandioso que nos deixou essa palavra para a gente lutar e vencer. O único sangue que foi derramado foi o dele, com o propósito da nossa redenção. Ou seja, até o sangue dele não foi em vão, foi para nos redimir. Os homens aqui, eles disseram, vamos para o versículo de número 26. É por isso que resolvemos construir um altar não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunha entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Versículo 28. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou para sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Versículo 29. Longe de nós rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifício, um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Olha aqui a resposta deles: fizemos um altar como réplica àquele altar, mas não para isso que vocês estão nos julgando, mas para como memorial, porque nós ainda estamos ligados a vocês, por isso fizemos uma réplica, para mostrar que nós precisamos de vocês. Versículo 30. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. Louvado seja Deus. Alguns que foram julgar em nome de Deus que estavam equivocados, outros que se defenderam em nome de Deus que estavam certos, todos venceram, porque aqueles que são de Deus buscam o auxílio de Deus, e quem busca o auxílio de Deus vive aquela máxima de gestão de negócios que é o ganha-ganha. Eu ganho e você ganha. Todos aqui ganharam, Deus ganhou, o povo de Israel ganhou, e ninguém perdeu, a não ser o diabo. Meu irmão, busque o auxílio de Deus na palavra de Deus, e você vai viver os princípios de ganha-ganha. Você vai ganhar, o seu irmão vai ganhar, todo mundo vai ganhar, e o único perdedor é aquele que deseja que percamos, que é Satanás e os demônios. Olha que fantástico. Continuando aqui para a gente concluir a mensagem. 31, e Finéias, filho do sacerdote, eu li o 31, não li? Não. Li? Não. 31 então, e Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está convosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor, e assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Aleluia! Oh, meus irmãos, não tenha medo de falar. Imagine se aqui essas 2 tribos e meia ficassem assim: eu não tenho satisfação para dar para eles não. Estava feita a guerra. Tem horas que a gente precisa dar satisfação. Tem hora que a gente precisa dar justificativa. Tem hora que não.
Aqui era a irmandade, era o colegiado, era a nação, eram as tribos que viviam em aliança. Então, em quem você vive em aliança, você precisa dar satisfação. Para outros, não. E graças a Deus eles deram aqui a satisfação. E graças a Deus veio a bênção. Agora de quem? Dos pastores. E veio a bênção de Deus. Porque vocês livraram todos de uma grande guerra. 33. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, e nem devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Aleluia, é o nome do altar. Teve um nome aquele altar. Aquele altar era um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Quando eu busco o auxílio divino em meu coração, quando essa palavra faz morada em mim, esse altar é erguido sobre a nossa vida. É um testemunho entre nós de que Deus é o Senhor. Por quê? Porque Ele pelejará por nós. Em quarto lugar, aprendemos que diálogos, esclarecimentos, acertos de homens são mais importantes do que pressupostos ou julgamentos. Meu irmão, seja um homem de palavra, seja um homem que realmente honra com a tua palavra, tenha a sua consciência tranquila e guarda aquelas palavras de Jesus, o sim, sim, o não, não. O que passa disso é procedência do maligno. O reino de Deus é um reino dirigido, organizado por palavras. Deus cria tudo pela sua palavra. Nós somos seres que vivemos em funções de palavras. Tudo que você tem e existe foi porque um dia há uma palavra. Pastor, como assim? Simplesmente isso. A carta que você dirige, tem um texto lá que diz que você pode dirigir, porque você tirou aquele diploma, você tirou aquele certificado, você tirou aquela carteira e agora você está habilitado. É uma palavra escrita, mesmo que seja digital. A sua casa, a escritura da sua casa, o que é aquele documento registrado em cartório? São as palavras de que você comprou, negociou, e ali está registrado em palavras. O mundo é regido por palavras, e o mundo espiritual é regido pela palavra de Deus. Guarde isso no seu coração, meu irmão. É a palavra de Deus no nosso coração que faz a gente valer as coisas. Quer ver um exemplo para eu concluir esse ponto rapidamente? Você foi salvo, o seu nome foi escrito no livro da vida no dia que você disse: Jesus, eu creio em Ti, eu sou o pecador, Tu és o meu Salvador. Uma palavra, o teu nome foi escrito no livro da vida, e naquele grande dia, você poderá ouvir: venha meu filho, venha minha filha, entre para o gozo eterno, preparado desde a fundação do mundo, porque você com a sua boca confessou, reconheceu, e isso foi validado pelo Senhor. A gente precisa resgatar esse princípio na nossa vida o tempo todo. Por quê? Porque o mundo de Deus é um mundo de palavras. A palavra de um homem não faz curva. Queridos irmãos, eu deixo aqui essa palavra ao coração de vocês. Quero aqui concluir com um simples desafio. Quem é que tem dado a última palavra na sua vida? Quem é que tem dado a última palavra na sua vida? É você mesmo? São seus amigos? São os astros? São os astros digitais? Os ídolos de futebol, de música? Ou é Deus com a sua palavra? Guarde isso no seu coração. Quando nós realmente temos a Deus sobre todas as coisas, e quando nós guardamos isso no nosso coração de uma forma muito piedosa, muito linda, muito clara, a gente está dizendo para nós mesmos: o auxílio de Deus é real na minha vida. E nas minhas batalhas, Ele dá a última palavra. Ele dá a última palavra. Israel foi salvo porque ouviu as palavras dos pastores. Pastores equivocados, sim, mas com o coração inteiro, sim. E um povo acusado também, que não estava errado, mas foi mal compreendido, sim.
mas todos eles deixaram com que as intenções dos seus corações fossem muito mais do que os seus feitos ou do que as suas obras. E Deus contemplou todos eles, e ali aquele mal entendido foi resolvido, Deus foi glorificado. Por quê? Porque eles buscaram auxílios divinos em seus corações. Você tem dado ouvido a quem em último lugar da sua vida? É por essa razão que a Bíblia nos ensina: aqueles que entender com o coração ou compreender com o coração farão toda a diferença. No mercado financeiro havia uma expressão muito usada por todos nós sobre quando alguém escolhia comprar ou vender ou fazer um investimento. Depois que a pessoa ganhava, a gente perguntava para ela: o que você fez? Ele falou: eu segui o meu feeling financeiro. E realmente o feeling financeiro de muitos do mercado são de fato brilhantes, de outros não, mas de alguns são. E a gente sabe que esse feeling é bom por causa do resultado. Vem cá, falando sobre a sua alma, o que o seu feeling diz sobre a sua alma? Para onde você vai? Para onde você vai se você continuar vivendo como você vive? Por que tanto medo da morte? Por que tanto medo da eternidade? Ou por que tanto medo de Deus? Nessa noite Deus diz para cada um de nós: busque o auxílio divino nele e creia nele, porque de todas as suas batalhas você vencerá com ele, porque você fará como Israel fez. Você construirá um altar lindo, dizendo: esse é um testemunho entre nós e Deus, de que o Senhor é Deus, Ele é o meu Deus, e eu venço com Ele, Ele vence comigo, porque eu necessito dEle. Deixa essa palavra de Deus ao seu coração, e o desejo do meu coração é que você escolha Deus sobre todas as coisas na sua vida, e com certeza o seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. E enquanto você viver nessa terra, você vencerá todas as batalhas de Deus, porque quando temos o auxílio de Deus, teremos as vitórias do Eterno sobre a nossa vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Convido o Ministério de Louvor a vir à frente. Quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa mensagem. Guarda ela no nosso coração. E aqui, Senhor, os meus irmãos, irmãs, igreja, amigos que participam conosco dessa palavra, desse culto, foram ministrados pela Tua palavra. Ó Deus, que a partir de hoje, Senhor, o Senhor os ensine de uma forma especial tudo aquilo que o Senhor também nos ensinou, Senhor. Eu te peço, meu Pai, fala ao coração do Teu povo ainda muito mais, fala ao coração do Teu povo de uma forma muito mais ousada, fala ao coração de cada um de nós, porque sem Ti nós nada somos, nada conseguimos, nada realizamos. E quando, ó Deus, muitas vezes nos enganamos conosco mesmo, a gente vê que não valeu a pena, mas contigo, Senhor, jamais caímos numa fria, jamais. Porque quando buscamos o auxílio espiritual na Tua palavra, buscando aqueles homens de Deus que foram colocados para cuidar da nossa alma, ó Deus, a gente vence, porque o Senhor peleja por nós. E é assim, Pai, que eu te agradeço, eu te glorifico por essa noite e peço, continue a abençoar o Teu povo e a falar muito mais no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça, nunca, que o auxílio divino pode fazer diferença entre a vida e a morte, que coisas espirituais são dirigidas por homens de Deus, que realmente podemos vencer sem batalhar, e que diálogos, esclarecimentos, e que realmente homens de Deus são homens de palavra, porque o mundo de Deus ele é regido por palavras. Que Deus continue falando ao teu coração e abençoando a tua vida, tá bom? Quero dar a bênção apostólica, estendo as mãos.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Se esse culto foi bênção, compartilhe aí com seus amigos, irmãos. Quem não é inscrito, se inscreva. Não deixe de deixar o seu like e apoiar esse nosso trabalho e a nossa igreja, tá bom? Vamos cantar e logo depois dessa canção encerraremos nossas transmissões. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, e que você sempre busque o auxílio espiritual de Deus, o auxílio de homens de Deus, para que a tua vida prospere, em nome de Jesus.